No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre redução de custos na prática. E esse vídeo vai ter uma dinâmica um pouco diferente, porque a gente fez uma live essa semana com o pessoal do mercado de autopeças do Rio de Janeiro. E ali a gente conseguiu basicamente montar um plano de ação para a pessoa aplicar hoje na empresa dela. Então fica ligado que tem muita informação boa aí e depois conta pra gente aqui embaixo nos comentários o que você achou e se você já aplicou alguma dessas ações, beleza? Assiste o vídeo aí. Um abraço! Alguns pontos que a gente separou para mostrar para vocês. Nem tudo vai encaixar para todo mundo e não tem problema, é assim mesmo. E a gente vai começar desde o mais básico, que seria o custo fixo, até ideias um pouco mais fora da caixa, vamos dizer assim, ao longo da live. Isso aí, como o Rafa falou, a gente vai trazer conteúdos aí de maneira simples e prática. E antes de começar a falar em redução de custo, o que a gente vai tentar trazer aqui é reduzir o custo de maneira inteligente, sem prejudicar a experiência do cliente e o seu operacional. Então, antes de reduzir custo, a gente tem que pensar em planos de contas, não é, Rafa? Porque eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é plano de contas, se algumas pessoas já trabalham com plano de contas. Inclusive, tem um vídeo só disso no canal, para quem quiser se aprofundar. Mas o plano de contas é uma ferramenta que vai permitir que você se organize e tenha clareza de cada real gasto no seu negócio. Então, todo real que for gasto, que é gasto normalmente no seu negócio, você vai conseguir botar ele em categorias, ter essa clareza, e aí sim, com esse raio-x, já é o primeiro passo para você conseguir reduzir seus custos. Isso, inclusive, a gente fez isso na Support, que é a distribuidora do Rafa, né, no mercado de autopeças. Antes de mais nada, a gente montou esse plano de contas que dá um trabalho, mas depois é um ganho que você tem ao longo da sua jornada. Então, explica um pouquinho melhor aí, Rafa, sobre o plano de contas. Então, basicamente é o seguinte, você precisa ter uma organização das suas despesas para que você possa, na hora que você vai pensar na redução de custo, você já tem tudo categorizado ali e te dá um pouco mais de clareza. É claro que a maioria das pessoas que estão, algumas eu conheço aqui no grupo, tem negócio já há muito tempo, então tem praticamente na palma da mão, já sabe ali todos os custos que tem. Mas um plano de contas vai te dar muita clareza para saber por onde começar. Para quem já tem um plano de contas e já tem um DRE mais apurado, a gente vai ter uma ferramenta mais para frente que a gente vai falar aqui na live, vai poder ajudar também. Mas se por acaso você não tem um plano de contas hoje, a gente vai botar aqui depois para vocês o link, que foi o nosso primeiro vídeo que a gente postou lá no início do canal. Tem um plano de contas pronto lá já, para você usar e adaptar ele da melhor maneira que encaixa no seu negócio. E por que ele é importante? Ele vai separar certinho para você o que é custo fixo, custo variável, os seus impostos, a retirada dos sócios, fica tudo lá muito bem explicadinho. E isso é muito importante agora, porque o custo que mais vai doer para qualquer um de nós é o custo fixo, porque ele é o único que independe de quanto a gente está vendendo. Quando você pensa em impostos, em custo variável, conforme a sua venda vai crescendo ou diminuindo, eles se movem junto com isso. Mas o seu custo fixo, a gente sabe que isso não acontece. Então, por exemplo, se você tem um aluguel, se você tem alguns contratos que você tem definido, que você tem que arcar todo mês, é exatamente essa ponta aí que a gente vai ter que atacar num primeiro momento. Então, o primeiro movimento que a gente tem para fazer é, de fato, passar um pente fino nos custos fixos. Dá uns exemplos para a gente aí, Lucas. Como o Rafa falou, o custo fixo ele vai vir independente da gente estar faturando ou não, né? E é por isso que o coronavírus aí conseguiu impactar tanto a economia do Brasil. Porque a gente tem que arcar com esses compromissos e ninguém está conseguindo faturar. Isso que ele está falando, de estar sempre revendo e passando um pente nos custos fixos, é importante em qualquer momento e a gente deve estar fazendo isso diversas vezes com uma certa frequência ao longo do ano no seu negócio. A gente costuma ter contrato já estabelecido de telefonia, de internet, o valor que paga para a contabilidade, o valor que você paga para o seu sistema que você usa lá na sua loja de autopeças ou na sua distribuidora. E a gente se acomoda com esses valores e esquece de estar sempre barganhando lá. E a gente sabe que esses prestadores de serviço, eles têm gordura para queimar e, geralmente, eles liberam essa gordura para quem é atento a isso, quem se atenta e se dedica, se esforça para conseguir valores melhores, com serviços até melhores ou com os serviços sendo mantidos com a qualidade que você já tem. Então, o primeiro passo que a gente indica aqui, e que inclusive a gente fez na Support também, que ocasionou uma redução de 40% lá,
se aproveitar desse momento para ligar para essas pessoas e tentar negociar um valor melhor que vai te dar uma redução de custo fixo, tanto em telefonia como internet, na sua contabilidade e nesses valores aí que você paga todo mês. Isso, então, assim, alguns exemplos práticos para a gente poder fechar um pacote em torno de custo fixo. A gente pode ter, por exemplo, de cara já, aluguel, tarifa mensal de conta bancária do seu banco, anuidade de cartão, aluguel de máquina de cartão, que apesar de você ter que negociar também, esse é o momento para você orçar, cara, com todas as máquinas de cartão possíveis, as taxas que você pode ter, inclusive o aluguel das maquininhas nesse momento. Puxa a sua contabilidade, sistema de informação que você pode ter, seja para conferir Serasa, seja o sistema que você usa na sua empresa, tudo isso. Então, é o que o Lucas falou, a gente teve uma redução, por exemplo, de telefonia, internet, simplesmente revendo esses contratos de 40% no ano passado. Então, nesse quesito, é a parte mais fácil. A gente vai só rever os custos fixos, entrar em contato com esse fornecedor e tentar renegociar. Agora, tem uma questão um pouquinho mais fora da curva que nem sempre todo mundo pensa, que é o seguinte, muita gente tem loja que ao longo do tempo foi expandindo, foi pegando a loja do lado, foi pegando a loja do lado e se tornou um negócio bem grande, maravilha. Mas esse momento é um momento onde a gente está com um pouco de incerteza em torno de quanto tempo isso pode durar ou não. Então a questão é o seguinte, se você reduz um pouco a sua estrutura hoje, é mais fácil depois você ir expandindo conforme a necessidade do que você ter que, de repente, abruptamente reduzir a sua empresa de uma vez só. Então, isso é um questionamento que talvez valha a pena para alguns avaliar, que é o seguinte, será que vale a pena eu enxugar um pouco a minha estrutura física nesse momento, com tranquilidade agora, já me preparando para uma possível expansão mais para frente? É algo a se pensar nesse momento. E para a gente poder fechar aqui o assunto custo fixo e passar para o próximo, é o seguinte, para quem já tem um DRE mais estruturado e já sabe quanto que representa o custo fixo no seu negócio, você deve ter aí em torno de 19%, 20%, 21% de custo fixo, que representa isso do seu faturamento, né? Só que o seu faturamento agora provavelmente está reduzido. Então, agora, óbvio que é muito difícil você pegar e reduzir o seu custo fixo da mesma maneira que o seu faturamento reduziu. Isso é inviável nesse momento. Mas se você tiver já esse número, se você já tem essa conta, vamos supor que seja 20%. Nesse momento agora, talvez seu custo fixo esteja representando 50% do seu faturamento, não sei. Então, é bom você ter esse número como um norte, porque se você tiver como objetivo manter ele sempre ali próximo dos 20%, já vou adiantar, é impossível você manter nesse momento em 20%, dessa maneira abrupta assim. Não vai ser assim que vai acontecer, mas você tem que ter isso como seu objetivo. E para fechar, a gente indica que nesse momento você reveja isso a cada 30 dias. Porque as coisas estão mudando, todo o seu custo fixo, né, a cada 30 dias. Porque nesse momento as coisas estão mudando muito rápido. E as empresas estão se adaptando e criando novas maneiras, novos produtos, novos pacotes para poder atender todo mundo, porque é um momento onde todo mundo sabe que está revendo tudo. Então, 30 dias, passou, vê de novo. Pode ser que tenha um produto diferente. Isso é aquele exemplo clássico que a gente comentou já no nosso vídeo, que você tem uma TV por assinatura que você está há muito tempo sem rever o custo. Quando você vê, tem alguém que tem o mesmo pacote que você pagando 60% do preço que está pagando. Então, reveja a cada 30 dias, pelo menos nesse momento de crise. Isso aí. Outro ponto muito interessante, cara, que consegue fazer com que você tenha menos custos, mensalmente falando, é utilizar os parceiros estratégicos que já existem no mercado e que são especialistas em assuntos que você não entende. Por exemplo, a gente botou até na Suporte mesmo, uma empresa que opera a recarga de cartão de crédito dos colaboradores. E geralmente essas empresas funcionam por resultado e elas vão cuidar da recarga de vale transporte, né? Isso, de vale transporte dos colaboradores. Isso daí gera um saving para vocês, uma redução mais significativa se você tiver mais colaboradores. É proporcional. Quanto mais colaboradores você tiver, mais redução de custo você vai ter. Porque ela administra essa recarga do Vale Transporte e aí, ao invés de você ficar recarregando sempre, ela só vai recarregar o que realmente aquele colaborador consumiu. Então, a dica que a gente dá é procure no mercado empresas que são especialistas em assuntos que você não entende
e que fazem isso, que cobram por esse serviço em cima de resultado, que aí você não tem risco nenhum. Vocês só vão pagar essas empresas se elas derem resultados para vocês. Então, você tira o seu risco e reduz custo. Isso aí. 2 exemplos legais que a gente tem também. Um é consultoria tributária, onde você pode também, que é o caso que a gente aplicou lá, e está tendo redução de impostos por conta de decisões que já aconteceram e jurídicas que fizeram a gente recuperar impostos do passado. Então, isso é algo que a gente faz, vem a calhar muito bem nesse momento agora. Você poder reduzir a sua carga tributária é muito importante. E um exemplo bem simples, que a gente entende com muita clareza dessas parcerias, é a MAP, por exemplo. Hoje, com a mensalidade de R$120 da MAP, por exemplo, você tem acesso, só para citar um dos benefícios, seria a consultoria jurídica que você tem da David Ataíde. Então, é algo que você gastaria, pelo menos aí tranquilamente, em torno de R$600. Você ter por 120 algo que você pode ter e usar ali com a frequência que você achar que precisa, é uma redução bem significativa nesse momento. Então, esse é o momento de buscar parceiros que são especialistas no que você não é. Porque é o que a gente está falando, em momento de crise, não é hora de você economizar investindo em algo agora para te dar retorno daqui a 3 meses. No momento de crise, são cortes de custos imediatos. É como se você pensar, por exemplo, quero reduzir a conta de luz. Eu vou instalar uma geração de energia solar no meu telhado aqui, porque daqui a 2 anos eu vou reduzir. Não é o momento. Hoje, o que você faz? Hoje você bota todo mundo na mesma sala e usa só um ar-condicionado, entendeu? Na maneira mais prática, é exatamente isso que acontece. Então, é isso que a gente está falando agora. Buscar parcerias que você possa trazer pessoas que entendem o que estão fazendo e que não tenham um investimento alto imediato, um investimento de entrada alto. Seja algo que você entra e já começa a economizar na hora. Isso aí. A gente pode até indicar, né? A gente pode até indicar, né, Rafa? Se alguém tiver interesse, só mandar mensagem para a gente lá no Instagram, que a gente indica parceiros que a gente já validou, já testou e deram resultados para a gente em relação à redução de custos, tanto em administração de vale transporte, de vale alimentação, como em recuperação de passivo tributário, enfim, diversas áreas que a gente conseguiu fazer essa parceria aí e ter Sim. reduções significativas de custos, né? A gente pode indicar sem problema nenhum. Sim, só mandar mensagem. Inclusive, quem utiliza bastante o Instagram, é só seguir a gente lá no Faz a Conta, que a gente mesmo que responde, eu e o Lucas, que sempre estamos online lá, então qualquer dúvida que vocês tiverem, talvez depois da live aqui, só pense depois, se quiser mandar pra gente, é só mandar lá que a gente responde rapidinho. Agora, o próximo ponto que a gente tem aqui, que é muito importante, é o seguinte: a gente está no momento onde a gente está em isolamento, alguns em isolamento social, outros não, mas é um momento que todo mundo pensa o dia inteiro, está refletindo muito, a cabeça fica quente de pensar nas possibilidades que você tem. Só que uma das coisas que mais vai te ajudar a botar em prática o que você está pensando é conversar com alguém. Às vezes, as ideias que você tem de redução de custo, inclusive no seu custo fixo, que talvez são as mais óbvias, quando você externaliza isso e fala com alguém, essa pessoa pode entender de finanças ou não, entender do seu negócio ou não, mas só o fato de você falar te ajuda bastante a entender se o que você está falando faz sentido. Ontem à noite mesmo a gente teve uma reunião da suporte que eu fiz lá com os sócios e muitas das ideias que eu já tinha anotado para a gente levar em pauta, na hora que eu falei em voz alta eu já vi que fazia ou não sentido na hora. Então isso também é muito importante. Agora o 6º ponto, Luquinhas, criatividade, né? Criatividade e vendas. Criatividade para crescer as vendas. É isso aí. A melhor maneira de você reduzir custos, na verdade, é alavancando seu faturamento, né? Se você vender mais, o custo fixo vai representar um valor menor do seu faturamento, vai incomodar menos, vai se diluir de maneira muito mais fácil e aí o seu negócio vai ser muito mais saudável financeiramente. Então, quanto menos ele representar, melhor para a empresa, né? Só que nesse momento, vender mais está complicado demais, né? Porque até vender o que já é vendido tá difícil. Imagina você vender mais. Por isso que, assim, é meio clichê falar de criatividade, mas se a gente for parar para pensar até na nossa história pessoal dentro de um negócio, a gente vê que aquelas sacadas que a gente tem, às vezes, em um momento, dão um grande resultado, dão mais resultado até do que quando a gente fica várias horas pensando sobre um testar novas possibilidades, aproveitar esse tempo que a gente está tendo dentro de casa para usar, como o Rafa falou, o seu recurso humano ali, os recursos humanos, as pessoas que pensam no seu negócio,
as cabeças pensantes para testar novas possibilidades. Tem muita gente usando o delivery, o e-commerce aí no mundo e no Brasil cresceu absurdamente. No ramo de autopeças, a gente sabe que é mais difícil, né? Porque é uma variedade muito difícil trabalhar na internet. Só que para muitos negócios tem sido a solução no meio dessa crise aí para conseguir a sobrevivência, né? Só que a gente acredita muito que parando e juntando as pessoas que estão envolvidas ali, que pensam e buscando novas possibilidades, saindo da zona de conforto e testando aquilo que a gente sempre quis testar nesse momento oportuno para isso, pode trazer resultados aí para a gente conseguir diluir mais esse custo fixo, aumentando de, por exemplo, buscar novos canais de venda, que seria um exemplo mais prático, a internet. Você tem que entender que você tem que buscar ferramentas que vão te deixar entrar lá sem investimento alto inicial, é o que a gente sempre está falando. Tem algumas plataformas que a gente sabe que fazem isso, você pode montar sua loja virtual sem custo, por exemplo, a loja integrada faz isso, você pode entrar lá e montar sua loja sem nenhum custo, mas isso é o mais importante. Então, assim, se você está buscando qual maneira que você pode fazer isso sem ter um investimento imediato, um desembolso imediato, entendeu? É assim que tem que começar. E talvez, para você pensar nessas possibilidades, a melhor opção seja conversar com a sua equipe, com as pessoas que trabalham com você. Porque quem está na operação, e o Fernando Tuga, que fala muito sobre o processo, sabe disso perfeitamente, quem está na operação é quem sabe mais sobre aquilo que está sendo feito, sobre aquela tarefa. Então, talvez esse colaborador do seu time seja um cara que já está vendo alguma oportunidade, alguma coisa que todo mundo sempre pede e você não tem. Então, talvez a melhor ideia que pode vir de alguém do seu time que você não poderia imaginar agora nesse momento. Isso aí. Agora, pensando no futuro próximo, né? Próximo mês, 2 meses, 3 meses, montar um planejamento de orçamento mensal replicando essa venda mais baixa que está tendo já nesses dias e entender qual o percentual que o seu custo fixo está representando nesse momento, entendeu? Pega esses últimos 7 dias, vê quanto que é o seu custo fixo mensal apresentando, porque provavelmente ele vai estar bem alto agora, é o que eu falei, vai dar entre 50%, 40%, 60%, e começa a olhar quanto que você tem que reduzir para agora, entendeu? Porque isso vai te dar algumas ideias do tipo, quando você for olhar, já dá até para prever isso, quando você for olhar o seu custo fixo, você vai ver que você vai ter algumas despesas, por exemplo, de R$100, R$120, R$150, e você vai ficar na dúvida, cara, são R$100, 120, será que eu corto isso, será que eu não corto? Então, você vai ter que ter primeiro um objetivo, você vai ter que ter um alvo do seu custo fixo, até onde você tem que chegar, e aí você vai começar a entender melhor se essas despesas pequenas vão entrar nessa redução, despesas médias vão entrar nessa redução também ou não. E lembrando, você vai ter que sempre rever isso a cada 30 dias, pelo menos nesse momento de crise, né, Lucas? Até para tomar suas ações, né? Até para você tomar as ações baseado em números, para você conseguir pensar de maneira analítica. Até em relação à demissão de equipe, se for o caso, a gente sabe que vai ter negócio que não vai conseguir sustentar a estrutura toda que ele tem, os colaboradores todos, infelizmente. Vai ter que enxugar a equipe, vai ter que realizar demissões, né? Só que quantas demissões realizar? Quantas pessoas vão ter que sair? Vai ter que enxugar desse custo fixo. Isso daí vai mudar muito, porque está tudo mudando muito rápido. Então, o que o Rafa está falando é para ser uma coisa dinâmica, para você ir acompanhando quanto que seu custo fixo está representando o seu faturamento e quanto que ele vai representar aí nesse futuro próximo, com as coisas mudando. E a partir disso, você vai conseguir tomar as melhores decisões até em relação a demissões, se for o caso, né, Rafa? E assim, lembrando que o maior custo fixo que tem, na maioria dos negócios, costuma ser, obviamente, a folha de pagamento. Por que a gente não está falando disso aqui agora? Porque a folha de pagamento, nesse momento, representa um conjunto de critérios de decisão que tem muito mais a ver com jurídico e contabilidade. E isso não é a nossa especialidade. A gente é estritamente financeiro. E nesse momento, como tem muita coisa mudando, legislação mudando, medida provisória, vai e volta, não é o momento da gente se posicionar em relação a isso. Mas uma coisa
é claro, isso é verdade que vai acontecer. Algumas empresas, obviamente, vão ter que reduzir o efetivo, não tem como isso não acontecer. Quem conseguir manter, cara, ótimo, porque na verdade isso não é um favor a ninguém, isso é um favor a nós mesmos, porque isso volta, cara. Isso volta. Quanto mais gente estiver desempregada, menos a economia gira, menos as coisas acontecem e uma hora isso volta para o empreendedor. Não tem jeito. Então, nesse momento, quem puder manter, vai manter, mas sem dúvida, tem gente que não vai ter o que fazer e vai ter que cortar. Então, a gente só não está entrando nessa seara aí dessas novas medidas e tal, porque é a nossa especialidade, até porque a gente tem o pessoal da Insigne, da David Ataíde, que assessora a gente muito bem aqui na MAR em relação a isso, associados sabem. Agora, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar com alguma pergunta aí para a gente responder, a gente está disponível. Assim, o Rafa e Lucas, assim, em primeiro lugar, assim, obrigado aí pela participação de vocês. Eu acho que eu sou meio suspeito porque eu sou muito fã do canal de vocês. Eu acho a linguagem de vocês bem bacana, bem próxima do usuário, no caso do empresário, né? Então, assim, acho legal, assim, de fácil compreensão. Agora, é lógico que a gente tem níveis, né? Tem estágios, né? Então, de entendimento. Marquinho está aqui, o Marco Flores, né? Nosso guru, né? Ele sabe que a gente passa por etapas de amadurecimento no que diz respeito à parte financeira. Essa questão do plano de contas eu acho fundamental. Quem não consegue fazer essa leitura de uma forma clara, eu acho que vai ter muita dificuldade agora até para reconhecer os custos da empresa. Vai ter dificuldade para cortar esses custos. E a Marcele está aqui, ela o rostinho dela não está aparecendo, mas ela está online também com a gente, é minha gerente, também gerente financeira. Foi a primeira medida que nós tomamos. A primeira, número 1, foi reduzir custos. Número 1, o que a gente pode reduzir? Então, de fato, quando a gente vai buscando, Rafa, assim, a gente vai vendo que tem alguns custos desnecessários, tem algumas coisas que não faziam nem sentido, né, ter entrado como custo, né? Então, seja até, só para você ter noção, uma coisa tola, né? Conforme a gente foi buscando conta, descobri que tinha um canal da NET. Eu não vejo NET, a televisão fica estática lá só com as câmeras. Então, a gente vai percebendo alguns detalhes que a gente vai negociando aqui. No fim das contas, chegamos num número muito razoável, um número muito legal, onde a gente pôde reduzir e dar assim, um balanço legal aqui na nossa relação custos-benefícios. Então, de fato, eu queria que seria legal até para vocês essa linguagem também para quem tem planos de contas, para quem não tem planos de contas. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por exemplo, numa empresa como a Suporte, que já é uma empresa estabelecida, é uma distribuidora, vocês tiveram dificuldade, por exemplo, nesse momento, para reduzir custos lá na empresa, sem pensar em primeiro momento em demissão? Que essa é uma possibilidade, é um caminho? Essa é a pergunta. Bom, essa pergunta sua, ela começa, na verdade, a resposta há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás foi quando eu e o Lucas começamos todo o trabalho lá, que no fim de tudo acabou se tornando, ajudou a gente a transformar viva a ideia do Faz a Conta aí, né? Então, quando a gente começou, a nossa principal deficiência para começar um trabalho organizado era ter um plano de contas profissional da maneira que a gente montou. Então, a gente ficou, não sei se o Lucas vai lembrar, mas alguns meses, talvez 3 ou 4 meses, organizando. 3 meses, né? Porque não para montar o plano de contas. Montar o plano de contas é rápido, você consegue fazer em um dia. Mas a gente quis migrar pegar todas as despesas que a gente tinha de 5 anos para trás e transformar elas, colocá-las dentro do plano de contas novo que a gente fez. Então, isso é o que levou muito tempo. Mas isso deu para a gente um ganho muito grande. Pelo seguinte, se você monta um plano de contas hoje, você vai precisar passar por alguns meses para que todas as suas despesas passem a entrar na conta correta e você passar a ter um histórico correto de todas as suas despesas. Então, a gente decidiu fazer isso, pegar tudo que tinha para trás e colocar no plano de contas. Aí, agora, a sua pergunta. Qual foi a dificuldade de cortar os custos?
quando você está com um plano de contas bonitinho lá, no lugar certo, você enxerga muito fácil onde é que estão as despesas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, que é a telefonia, né? Ou talvez internet. Todo mundo tem internet. Então, a gente lá tem 2 internet, porque é a principal e a outra é backup, caso uma caia. Se eu quiser ver o custo da internet, eu vou lá, centro de custo fixo, a conta que eu tenho, eu dei o nome lá que eu me lembro de cabeça, tecnologia e informação, e a subconta é internet. Aí, quando eu entro ali, eu vejo todos os custos de internet todos os anos, desde que o sistema existe, todas as despesas estão lá, porque a gente gastou esse tempo para puxar esse histórico. Então, acaba sendo tudo muito mais rastreável, entendeu? Por isso a importância do plano de contas. Quem quiser um plano de contas quase que pronto para a sua empresa e não tem ainda, pode comentar, vou até facilitar já, bota aqui no bate-papo da conversa o seu e-mail, que depois eu e o Lucas a gente pega aqui e manda um plano de contas para todo mundo que colocar o e-mail no bate-papo, e você vai ver lá que está tudo muito bem explicado, a gente deixou tudo bem mastigado, e não tem que deixar telefone, nada disso. Bota o seu e-mail que a gente já manda para você. Então, assim, identificar as despesas fica muito fácil quando você tem o plano de contas. E você falou agora aí, você lembrou do Marcos Flores, daquela última aula que ele deu, que foi espetacular, que ele mostrou todos os índices de insolvência que ele mostrou, com os empréstimos que ele foi simulando. E eu lembro que uma conclusão muito interessante que ele falou era em torno do markup que a gente pratica, né? O impacto disso nos próximos meses, onde você está a cada mês no limiar ali do seu break-even. Break-even é o ponto de equilíbrio, né, para o seu negócio dar dinheiro ou não. Importante porque esse é o momento da gente refletir cada vez mais como que o nosso mercado pratica margens minúsculas. Então, é o momento para refletir sobre isso e entender se os produtos que você está trabalhando você pode migrar cada vez mais para o que te dá um resultado médio mais favorável nesse momento que a gente está cada vez mais próximo da empresa dar lucro no período ou não, né? Então, Rafa, só reforçando, eu sei que o teu software é o mesmo do meu, talvez da maioria que está aqui presente na live, que é do sistema do Edson. Eu não sei se era ele que estava aqui junto com a gente, mas enfim. A maior dificuldade que eu enxergo hoje é pegar essas informações e colocar dentro do sistema e ser fiel nos lançamentos. Então, assim, acho que o primeiro passo que é fundamental é a parametrização. Depois que estiver muito bem parametrizado, as coisas vão fluindo e, naturalmente, com o histórico, você já vai enxergando melhor a tua empresa. Talvez o Marquinhos aqui, no momento que ele for falar, ele vai nos dar, também aproveitar e nos dar uma aula também. Mas, de fato, para a gente foi muito fácil enxergar os custos e onde a gente poderia reduzir. Muito fácil, muito rápido, né? E não tenho dúvida que eu já utilizo uma planilha que o Marquinhos disponibiliza para os seus clientes, que trabalha, né, que para mim eu chamo de meu painel de bordo, que fala sobre o ciclo operacional de caixa, e ele se aprofunda, vai até os índices de liquidez. Então, isso fica muito rápido, desde a parte econômica, né, você fazer a tua análise econômica, como também a financeira, né? É lógico que isso aí, muitas vezes, eles não estão de mãos dadas, né? Então, pode ser que economicamente a empresa tenha fechado muito bem, mas financeiramente ela está desalinhada e vice-versa, né? Então, nesse sentido, para mim, ficou muito mais fácil. O que eu penso é para quem ainda não chegou nesse nível, para quem não chegou nessa clareza, né, financeira. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudá-los, eu acho que nesse momento é fundamental. Vale lembrar, nem todos os sistemas também estão alinhados com essa questão do plano de contas, né? Então, o que eu posso, né, orientar a todos, acima de tudo, muita disciplina, né? Acredite que vai dar certo, seja perseverante e não crie bacalhau, cara. O sistema tem que funcionar, entendeu? Não dá para acompanhar esse tipo de lançamentos só numa planilha de Excel ou só na mão. Vai ser mais complicado, né? Mas, enfim, era basicamente isso. Eu queria saber mais uma vez, né, como uma empresa da suporte que já é mais organizada, como é que foi essa relação. Mas obrigado aí pela resposta e, mais uma vez, parabéns. Isso que o Tuga está falando é interessante também,
Porque, assim, quando você já tem essa organização toda financeira, você geralmente já faz um trabalho em cima da redução de custos. Se um custo subir, por acaso, você vai perceber imediatamente. Mas as pessoas que não têm essa organização financeira, que não têm o plano de contas, elas vão ter um resultado muito mais significativo, provavelmente, num momento como esse, se elas começarem a praticar isso agora e ter aquele choque, né? Aquele choque inicial, quando você monta o plano de contas e consegue ver esse raio-x que o Guga está falando aí, de cada gasto. Provavelmente elas vão conseguir muito mais resultados do que uma empresa, por exemplo, como a Suporte, que já pratica isso, e como o Tuga, que já pratica. Então, acho que a gente pode ajudar ainda mais essas pessoas que não têm essa ferramenta em mão, né? Exatamente. Até pro dia para a live de hoje, eu e o Lucas, a gente conversou hoje mais cedo, porque a gente estava falando exatamente sobre isso, que a gente tem todas essas possibilidades de redução de custo nesse momento, mas quem não está com essa clareza hoje, agora? Porque a ideia da live era o seguinte, era ter uma opção de redução de custo fixo para amanhã, para o cara pensar aqui, anotar tudo isso e poder aplicar já amanhã. Mas pensando nisso, beleza. E quem não tem um plano de contas, né? Quem não sabe por onde começar agora? A gente tem essa planilha lá no canal onde a gente está lá aberto para quem quiser fazer o download, é só pegar. Mas a gente pensou numa surpresa pessoal aí hoje também, né, Lucas? Isso aí. Então, Posso falar, não? Pode falar, Fernando. Então, eu há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fiz aqui uma redução de custo por desespero, né? Vamos dizer assim, porque... o negócio estava complicado. Então, assim, eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu fiz, né? Ó, a primeira coisa que eu fiz foi o uniforme, né? Que assim, eu pagava uma pessoa para lavar o uniforme de todo mundo. Os caras trabalhar com o uniforme limpinho, cheirosinho todo dia. Então, essa foi a primeira coisa que eu tirei. Cada um teve que levar para casa e lavar o seu, né? A esposa e tal. Na época, eu me lembro que foi 700, 800 reais que isso diminuiu. Bom, aí eu fui ver conta de luz, né? Aí troquei alguns aparelhos de ar-condicionado. Cara, a redução é impressionante. Ar-condicionado velho gasta uma energia absurda. Aí eu fui ver a conta de água. Aí vamos procurar se tem algum vazamento. E tem. É difícil não ter. Isso aí é um negócio que você tem que estar sempre olhando. Porque é uma descargazinha que fica vazando, cara. Você nem percebe aquele pouquinho de água lá, mas no final do mês aquilo faz um estrago. Eu acabei chamando um cara na época, ele botou lá um negócio até na bomba, que a bomba lá falta muita água em São Cristóvão, e a bomba às vezes puxa ar. E o ar faz com que conte como água naquele reloginho lá. Então ele botou um negócio lá também do ar não contar como água. Resumindo, a conta de água era 1.200, 1.300, caiu para 700. E aí foi, cara, nas coisas mais simples, assim, que a gente às vezes acha que não tem como diminuir, cara, entendeu? Eu fui catando tudo que tinha diminuição. Diminuí o quadro também, né? Diminuí várias pessoas, enfim. Eu hoje trabalho com quadro enxuto, muito enxuto. Eu hoje estou operando lá. Na verdade, são 7 pessoas, mas eu, meu filho e minha esposa. E a gente trabalhava com 16, né, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é por aí mesmo, entendeu? Tudo aquilo que você olhou, isso aqui, vamos a fundo, vamos dar uma pesquisada, porque é olhando que a gente vai encontrando. Então, teve mais coisas, é que eu estou me lembrando agora dessas aí, mas teve coisas que eu diminuí um valor menor. Hoje, cara, hoje, eu estava até olhando isso. Aí eu comecei a olhar contador, né? Meu contador lá, ele custa para mim R$ 1.600, mas ele ganha 13º e cobra para fazer o imposto de renda da empresa. Então, na verdade, tem mais 16% nisso, que vai a quase R$ 2.000. Então, assim, eu já estou pensando se isso está um valor coerente ou se está acima, porque isso vem aumentando ao longo do tempo e a gente, né? O cara aumenta lá, que o salário aumentou, ele aumenta. Então, até queria aproveitar para ver com vocês aí se esse valor está razoável, se vocês estão pagando mais ou menos isso.
Esse valor é próximo do que a gente cumpre lá também, que a gente paga lá. Só que o porte da sua empresa é qual? Se for tá trabalhando com 7 pessoas, né? 7, mas eu, minha esposa e meu filho. São 10 no Entendi. total, né? Contando todo mundo, são 10. Cara, é isso que você está falando mesmo. Acho que vale a pena sempre barganhar, entrar em contato, ver se não tem novas possibilidades aí. Sempre tá sondando para tentar redução. Mas você entrou num ponto que é até bem sensível, eu acho, que é a contabilidade, porque você pode estar pagando 1.600 e está tendo uma assessoria maravilhosa, com informativo, ainda mais nesse momento conturbado, ou você pode estar pagando 1.600 e o cara só está emitindo o guia para você. Então, esse é o momento de valorizar também o serviço que é bem feito, né? A gente vê o pessoal lá da Insigne, que assessora a MAP, que os caras... Saiu a medida provisória, parece que os caras estavam com o PDF pronto antes do governo anunciar. O negócio sai em 2 minutos. Então, tudo isso acho que tem que levar em conta nesse momento, né? E o mais importante da redução de custo fixo é você pensar o seguinte: será que essa redução aqui vai afetar a minha capacidade de ser uma empresa otimizada? Entendeu? Porque não é só a venda. É óbvio que tem redução de custo, por exemplo, se você tirar um vendedor da sua empresa, você está reduzindo sua capacidade de venda. Mas se você pensar que uma empresa é sempre o resultado de venda menos custo, você tem que entender também que o custo tem que estar otimizado. Então, no caso de uma contabilidade que te assessora muito bem, você pode estar pagando ali um pouco a mais na mensalidade, mas ele está te economizando quantos mil reais por mês, por uma atitude nova que ele te sugeriu para mudar, entendeu? Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Um contador honesto, honesto pra caramba, é uma pessoa correta, mas assim, bem longe de uma insígnia, entendeu? Porque, na verdade, eu é que acabo, às vezes, até orientando ele alguma coisa de imposto. Rafael e Lucas, esse plano de contingência para ontem, como vocês escreveram no banner, e eu acho que é isso mesmo. Esse plano de contingência para ontem, para redução de custos. 2 perguntas. A primeira, o quanto você julga importante o envolvimento de todos os funcionários da empresa? Todos, sem exceção. E o quanto eles estão engajados nessa missão da tua empresa? Por exemplo, não adianta a gente falar, eu tenho treinamentos de alfabetização financeira e a esposa do Flávio, a Ana, não sei se ela está aqui, acho que não, numa dos treinamentos que a gente teve aqui com a Multimarcas, ela comentou uma situação muito, muito simples. Por exemplo, quando você vai lavar a sua mão, o que a pessoa faz? Lava a mão e com a mão encharcada pega a toalha de papel. Se você balançar a sua mão 5 vezes na pia, você gasta 1 folha de papel. Se alguém aqui ainda não fez esse teste, pode fazer. Você com a mão molhada, balança a mão 5 vezes na pia. E quando você pegar a folha de papel, você gasta uma única folha. Uma coisa é você gastar uma folha de papel numa empresa que tem 2. Outra coisa é você gastar folha de papel numa empresa que tem 52 funcionários. Então, tudo isso são despesas. E a primeira pergunta é essa. Como vocês conseguiram engajar os colaboradores, os funcionários, para que eles também pudessem economizar energia, economizar despesa, porque dentro de todas as empresas que estão aqui representadas, tem uma empresa fantasma. E essa empresa fantasma é a empresa que vai embora, uma boa parte do lucro vai embora de forma invisível, que ninguém vê. E são essas despesas mínimas aí, como o Fernando falou. Uma outra situação que é muito importante deixar claro aqui. Nós não fomos acostumados a fazer conta por ano. Nós fomos acostumados a fazer conta por dia. Ah, mas é só R$30, é só R$15 no dia, multiplicado por 360, quanto dá? Então, a primeira pergunta é essa, meus amores. Como é que vocês conseguiram engajar os funcionários de vocês na missão de redução de custos e se isso chegou neles, né? Essa é a questão. Lucas, vai que é tua aí, que depois eu complemento. Vai. Beleza. Cara, esse ponto que o André levantou aí é muito interessante. Antes da live, a gente estava trocando ideia justamente sobre isso no telefone, eu e o Rafa aí. Porque, assim, é impossível, pode tirar da sua cabeça que um colaborador seu vai seguir o que você está falando se você não der a clareza e a consciência para ele. E redução de custo, cara, não tem jeito, não existe almoço de graça. Ou vai ser feita a partir de sacrifício,
ou vai ser feito pela maneira criativa, que você vai ter mais eficiência de fazer algo que você já fazia gastando mais. Pelo sacrifício, por exemplo, cortar almoço, que foi uma redução de custo lá da Suporte também, parar de almoçar fora e usar o refeitório que tem disponível para almoçar. Gerente, comercial, pessoas que tinham essa vantagem financeira aí, que tiveram a consciência da redução de custo e hoje em dia elas levam a comida delas e isso no final do ano dá um valor bem significativo. Se não conscientizar, se não explicar o porquê disso, fica difícil do colaborador seguir e entender isso e seguir o que a gente está tentando transmitir. Na Suporte, como o volume de informação era muito grande, a gente teve que fazer vários centros de custo diferentes no plano de conta e a gente não tinha tempo da gente mesmo estar fazendo isso. Então, a gente teve que delegar isso para uma pessoa que é responsável por isso lá. E tiveram alguns equívocos no começo, que a gente foi conseguindo com que não houvesse mais com o treinamento. Mas o principal foi dar consciência para esse colaborador do impacto que isso causa no negócio, do quão importante é a função que ele está exercendo e o que traz de malefício para a empresa se ele botar um gasto, por exemplo, na categoria errada, que ele tira a nossa capacidade analítica em relação dos custos do plano de contas. Isso aí vai trazer para a gente uma visão totalmente errada gerencial da empresa, né, ao longo do tempo. Então, assim, sendo transparente, dando a compreensão para a pessoa, fica muito mais fácil de ser seguido e dela ter a consciência na hora de pegar o papel e pegar menos papel, dela começar a imprimir nos 2 versos da folha na impressora, porque, assim, só impor isso, ela pode até praticar isso na sua frente, mas quando você virar as costas, como ela não vai ter entendimento disso, fica complicado dela seguir e absorver isso e até dar novas ideias, sugestões de maneiras de novas possibilidades de redução de custo, né, Rafa? E sobre isso aí que o Lucas está falando, a maneira que a gente fez isso na prática foi o seguinte: quando a gente começou esse trabalho, a gente, depois que apurou todos os custos, conseguiu implementar os demonstrativos financeiros que a gente queria, a gente definiu uma meta que a gente tinha que chegar e, principalmente, um indicador que a gente usa muito, que é a margem de contribuição. A gente definiu qual era o percentual de margem de contribuição que a gente queria na empresa. E a gente viu que a gente tinha um caminho a percorrer ainda a chegar até lá. Então, qual foi o plano? A gente começou a fazer reunião por departamento e o tema único e específico da reunião era mostrar para eles o seguinte: qual o impacto que você diretamente tem no resultado da empresa. Então, a gente fez essa reunião com vendedores, com os estoquistas, com a equipe de entrega, com faturamento, com financeiro. Todo mundo teve que entender que ela participa de um processo onde as atitudes dela alavancam o faturamento e outras reduzem o custo. Então, cada vez que alguém toma uma... Só que quando você faz essa reunião assim por departamento, você acaba entrando em atitudes muito micro. E é aí que o cara começa a entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, é o cara que é um motoboy que ele entende que ele tem que de manhã fazer um checklist na moto dele de manutenção preventiva, porque ele entende que com o longo prazo isso vai fazer diferença. E aí, beleza, a gente fez essas reuniões com todo mundo e no final de tudo, depois que todas essas reuniões foram feitas, a gente chegou na meta de margem de contribuição que a gente tinha e no momento que a gente atingisse essa meta, todo mundo teria um reconhecimento, uma remuneração por ter atingido essa meta de margem de contribuição. Então, todo mundo passou a entender, beleza, eu ajudo aqui no faturamento e ajudo aqui na redução de custo. E quando passa a mexer, né, nesse tipo de recompensa, vamos dizer assim, quando mexe no bolso, o cara pelo menos passa a prestar mais atenção no motivo do porquê que ele está fazendo aquilo. E aí as coisas talvez tenham respondido a pergunta do André Renato. Sim, sem dúvida. Uma outra coisa que é muito importante a gente deixar muito claro na questão redução de custos, por exemplo, é treinar o vendedor para que ele consiga conversar com o cliente para reduzir o máximo possível a devolução de peça e o problema de garantia, né? Entender, o funcionário profissional entender que todas as vezes que ele aceita uma garantia sem trabalhar, sem questionar, sem conversar com o cliente, simplesmente pelo fato de pegar com on-off, né? Pega e troca, aquilo ali é dinheiro que está saindo. Uma outra coisa também de redução de custos, que é interessante saber aqui do pessoal, se eles costumam fazer, a questão do trabalho da garantia, que é fundamental, né? Provavelmente
todo mundo aqui faz esse trabalho, e o trabalho da venda que não é recebida. Isso também é um problema de custo muito forte. Mas a segunda pergunta, diante disso tudo que vocês estão apresentando aqui, falamos dos funcionários, da conscientização dos funcionários, deles entenderem o quanto é necessário eles participarem, bacana. E o gasto pessoal dos diretores das empresas, o quanto isso está linkado a eles também se preocuparem em ter que mudar o estilo de vida, pelo menos num período, para poder diminuir a despesa pessoal, para que também a empresa tenha uma oxigenação maior. O que vocês acham a respeito disso? Se isso tem alguma relação, se não tem, qual é o pensamento de vocês? Olha, o Lucas deu uma resposta muito boa, começou com uma resposta muito boa na pergunta anterior, que era sobre sacrifício. E, na verdade, quando eu falo sacrifício nesse momento, não é nada demais, né? Por exemplo, ele deu o exemplo do almoço, por exemplo, que é algo muito simples. Lá na Suporte, por exemplo, a gente fez uma reforma de um escritório novo, que a gente fez um ambiente muito legal, que envolve não só o escritório, mas também o auditório, o refeitório, então passou a ser interessante ficar lá dentro. Então a gente nem chegou nesse ponto que você está falando de chegar a discutir esse tipo de custo, porque na Suporte, se você for pensar, os diretores são os próprios sócios e eles já têm esse pensamento muito bem alinhado em relação a isso. Mas eu acho que isso encaixa muito para, quando não é esse caso, o que o Lucas falou, é um momento de sacrifício. Quando o Fernando Diniz falou da pessoa que limpava os uniformes, foi o primeiro exemplo que ele deu e eu pensei, pô, isso aí é um problema Nutella, pô, isso aí é tranquilo. Cada um lava o uniforme em casa e está resolvido, né? Vamos dizer assim, de maneira prática, do jeito que a gente... Não sei se o Fernando está aí ainda, mas fica a brincadeira aí. Então, assim, eu acho que nesse momento o sacrifício vem em diversos níveis, né? E isso não tem que envolver só o time, só os colaboradores, tem que envolver todo mundo, de cima a baixo. E eu acho até que a consciência sobre esse problema deve ser mais clara na diretoria e não no resto do time. Tem a expressão em inglês que é muito conhecida aí no mundo de gestão, que é o walk the talk, que é justamente para você fazer o que você fala, né? Eu, particularmente, acredito muito em liderança pelo exemplo. Eu acho que você ordenar alguma coisa, proibir e continuar fazendo essa coisa na frente das pessoas que você está impondo isso, vai tirar toda a sua credibilidade e confiança que a sua equipe tem sobre você. Então, pelo menos a experiência prática é o que me mostra aí. Eu queria fazer uma colocação final. Assim, em primeiro lugar, agradecer ao Rafael e ao Lucas, não só pela live de hoje, mas principalmente pelo projeto, pela iniciativa. A gente estava precisando chegar, né, naquele lojista que não faz ideia do que a gente está falando. Não faz ideia. Melhor, não sabe como começar. Então, assim, talvez a linguagem de vocês bem direta, né, vocês são bem didáticos, sabe? Até de uma certa forma leve, né? Então, dá um tratamento para finanças de uma forma assimilável, posso entender dessa forma. Então, assim, vamos trabalhar, eu acho que o projeto da AMAP, André, é fazer com que esse trabalho dos garotos chegue ao máximo possível de lojistas, sejam eles associados ou não, e se não forem associados, mais um motivo para se associar, para estar juntos aqui com a gente. Então, assim, pode ter certeza que é um compromisso meu com vocês de divulgar o projeto de vocês e ajudar a propagar aí, porque a gente tá precisando, vai precisar muito nesse momento. Só para reforçar o trabalho de vocês, há pelo menos 5 anos, lógico, a gente não tem como prever o que está acontecendo hoje, que é algo inédito nas nossas vidas, tá? Até para pessoas mais experientes como o seu Júlio, como o Brandão, que já esteve aqui, a gente nunca imaginou passar por o que a gente está passando hoje. Mas a gente sabia que momentos de crise, né, eventualmente acontecem no nosso mercado. Para quem vivenciou vários momentos de crise, a gente sabe que é trabalhar, como o André Renato fala, na escassez, fazendo conta, enfim, né? Então, trazendo a empresa na sua mão. Então, em resumo, tudo isso que a gente está passando, há 5 anos atrás, eu convoquei alguns distribuidores e dei uma ideia da gente fazer um trabalho, como vocês estão fazendo, não com um canal, naturalmente, né? Mas fazer algumas palestras e tal para os clientes deles.
Infelizmente, não tive adesão, né? Não vou dizer que a adesão foi zero, porque teve gente que até apoiou, né? Achou interessante a ideia, mas não levou adiante. Eu acho que o canal de vocês, a ferramenta de vocês, a gente atinge muito mais. Então, assim, eu vejo que esse trabalho de vocês é um trabalho que eu queria ter desenvolvido lá atrás. Por isso que eu olho com muito carinho e tenho certeza absoluta que já deu certo, né? Então, pode ter certeza que eu vou ser um garoto propaganda de vocês, vou ajudar a divulgar. Valeu, Tuca. E mais do que nunca, cara, assim, vamos buscar novos temas, vamos nos aprofundar mais, vamos ver como é que a gente chega até esse pessoal. E a gente vai trabalhar forte para isso, a associação vai trabalhar forte para isso. E, mais uma vez, parabéns mesmo, tá? Parabéns para vocês pela iniciativa. André, só para pegar um gancho aí no que o Fernando falou, o Fernando relatou bem a história dessa... Talvez, eu acho que o Fernando fala tanto comigo do canal e eu entendo cada vez mais por que ele simpatiza tanto com a ideia. Porque eu acho que isso encaixa muito com o que você sempre buscou, né? De trazer, transformar o mercado realmente em um ambiente cada vez mais informado. E eu e o Lucas, quando a gente começou a ter essa iniciativa, na verdade a gente estava num evento de empreendedorismo, nada a ver, estava numa palestra e a gente... surgiu a ideia da gente fazer o canal Faz a Conta Aí como um curso físico, lá no auditório da Suporte. E ao longo desse evento a gente foi percebendo que a gente atingiria muito mais gente de maneira digital, né, fazendo esse canal no YouTube. E hoje eu vejo aqui o Fernando dando esse depoimento, o Flávio também, falando como que isso vem já de muito tempo. E hoje mais cedo, quando a gente estava conversando, eu e o Lucas, por telefone, a gente estava refletindo bastante sobre o que fez a gente criar o canal, né? Que foi pela percepção que a gente tinha lá no Suporte de alguns clientes, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem empresas extremamente organizadas, tanto na parte financeira quanto da administração mesmo, mas a gente sabe também que tem uma parte do mercado que é muito carente desse tipo de informação. E isso foi o que motivou desde o início a criação do canal. E a gente conversando sobre isso hoje, a gente decidiu, a gente sabe que o momento agora está cada vez mais difícil, mais desesperador para as empresas pequenas, e a gente resolveu ter uma ação que a gente nunca fez, um negócio novo, uma surpresa. O Lucas vai contar para vocês aí. Então, como o Rafa falou, a gente pensou, o propósito do nosso canal é estar ajudando mesmo, cada vez mais de maneira prática e simples, para os empreendedores assimilarem esse conhecimento financeiro. E diante do convite da AMAP, a gente ficou muito feliz de participar aqui dessa reunião, desse encontro, e a gente vai sortear 2 mentorias de 4 horas cada uma para negócios, que a gente vai primeiramente ouvir o que esse empreendedor tem a dizer, as maiores dificuldades financeiras, os maiores problemas que ele tem dificuldade de resolver, e a gente vai disponibilizar o nosso tempo e todo o conhecimento que a gente tem nessa área para poder modelar, sugerir otimizações, sugerir melhorias práticas de gestão para que a gente consiga melhores resultados junto desse empreendedor nesse momento tão difícil. Então, como é que vai funcionar? Quem se interessar por essa mentoria gratuita financeira, pode mandar um direct para a gente no Instagram ou em outro canal aí de comunicação que a gente tem, Facebook, YouTube, e dizer o porquê que essa pessoa precisa tanto dessa mentoria financeira. As 2 respostas que fizerem mais sentido para a gente vão ganhar, porque a gente acredita muito em meritocracia também, então, como não tem como a gente fazer isso para todo mundo, a gente vai escolher 2 das respostas mais sensatas, mais criativas, e vai dar essa mentoria aí para as pessoas que têm interesse. É só entrar em contato com a gente via direct e dizer quais são as razões por que você precisa tanto desse conteúdo, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Legal, isso, parabéns. E assim, tem aqui algumas pessoas, né, agora na live nesse momento, mas se você tiver alguém, principalmente aqui tem muita gente que conhece o mercado quase que todo de autopeça Rio de Janeiro. Então, se você tiver alguém que você sabe que pode precisar disso e precisa mesmo disso, manda para essa pessoa também e pede para ela mandar mensagem para a gente. Pode ser, o Lucas falou, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, qualquer contato que seja. Quem está lá no grupo da AMAP, no grupo de gestão, tem meu contato lá também. Então, qualquer pessoa que enviar mensagem para a gente vai juntar lá nas respostas e vai avaliar para poder ajudar, pelo menos, fazer a nossa parte nesse momento difícil aí. Vai, André,
Então, boa noite a todos. Eu não tenho certeza se eu dei boa noite na hora que eu entrei na sala, mas eu acredito que sim. Ouvi tudo que foi colocado aqui e quero fazer um agradecimento mais uma vez à MAP e às pessoas que compõem esse quadro e às pessoas que estão aqui, e falar particularmente para Rafael e Bruno, não é isso? Não, Lucas. Lucas. Então, vocês são... Eu vou usar a palavra meninos, mas no tom assim, porque vocês são mais novos do que eu, mas é com todo carinho. Meninos de ouro. Vocês agregaram muito valor a todo mundo que está aqui. E eu que sou uma pessoa... Eu que tenho uma idade de 54 anos e comecei no ramo de autopeças com 12 de idade, já trabalhava nisso. E o que eu posso dizer assim, se naquele tempo nosso, lá atrás, a gente tivesse canais desse contexto, desse gabarito, dessa qualidade que vocês nos trazem aqui, de qualidade de ensino e de conhecimento, olha, como a gente teria evoluído muito mais o ramo de autopeças. O seu Júlio, eu não sei se ele está aí ainda na sala ou não, mas seu Júlio conhece a empresa que eu comecei junto com meu pai, e o Fernando também deve estar aí ainda, e as dúvidas que nós tínhamos eram muito grandes, nós não tínhamos canais assim hoje. Hoje, com o trabalho de vocês, que vem engrandecer mais ainda isso tudo, os canais são muito maiores, né? Hoje se tem a mídia, se tem o Google, se tem ferramentas que a gente consegue muito mais fácil. Ou seja, eu quero dar o parabéns a vocês dois meninos novos ainda, com essa boa vontade de querer ensinar e querer que o mercado cresça junto com vocês. Olha, é de tirar o chapéu. Eu me sinto até emocionado em ver isso, tá? Uma boa noite para todos. Mas, gente, vamos quem puder aí abrir a câmera para uma salva de palmas para os nossos meninos de ouro, que nem, né? Uma salva de palmas para vocês. Parabéns. Obrigado pela disponibilidade. Valeu. Né? Rafael aqui, que hoje são os anfitriões, e Lucas, parabéns pelo trabalho. Eu peguei só um restinho, do meio para frente da live de vocês, me perdoe, mas se depois se ela tiver editada em algum lugar, passe para a gente, por favor, tá? Acompanho direto vocês, quando vocês fazem as lives de vocês, é muito bacana, e parabéns, e obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês, aprendendo, crescendo, e tendo essa união para passarmos esse momento aí que está sendo bastante difícil, mas vamos todos passar no mesmo caminho aí. Um abraço a todos. Vamos lá, gente. Rafa e Lucas, considerações finais. Muito obrigado pela presença, foi top demais, foi show. Voltem sempre que quiserem, né? E o Rafa está sempre aqui. Lucas, seja bem-vindo. Você... Valeu, depois, Fernando, a gente põe ele no grupo gestão lá, né, Fernando? O Lucas, para ele ficar pertinho da gente também. Show. Vamos fazer isso. Fazer isso hoje mesmo. E aí, muito obrigado pela gentileza de sortear as mentorias. Eu tenho certeza que... Sortear não, né? Sortear não, de oferecer as mentorias, aquela empresa que a escolhida por vocês vai perceber a diferença e vai ganhar um reforço muito forte. Aí o Rafa caiu, né? Então, Lucas, o que você achou? Não, eu tô aqui, voltei. O Rafa tá lá em cima. Rafa tá aí. Legal, Então, é que ele estava num canto, agora apareceu no outro para mim. Por isso que às vezes a gente confunde. Mas a consideração final de vocês e para a gente finalizar aqui. Tá bom? Então, queria agradecer a oportunidade, André. Achei muito maneiro esse encontro aqui. Vi que as pessoas realmente estão interessadas. E o Tuga colocou muito bem, porque, assim, não resumindo a mercado de autopeças, mas empreendedorismo no Brasil, a gente sabe que o empreendedor, naturalmente, não é um especialista em finanças. Ele empreende ou por necessidade, ou porque ele tem um sonho, ou é especialista em alguma área e acaba montando um negócio. E o nosso propósito, o que nos move, que é uma força muito grande, que a gente tem até no nosso interior aqui, como indivíduo, eu e o Rafael, é poder ajudar esses empreendedores
com o conhecimento e com as oportunidades que a gente teve na vida para adquirir esse tipo de conhecimento financeiro, que, como alguém falou na live que eu não me recordo agora, é uma das habilidades mais importantes para o empreendedor, né? Principalmente no Brasil, em que é um ramo completamente competitivo e com certeza um diferencial para você chegar no sucesso. Então a gente não vai estar medindo esforços aí para estar trazendo cada vez mais conteúdo de finanças corporativas de maneira sempre simples, assimilável, porque esse é o nosso objetivo. A gente não está aqui assim para querer ficar falando bonito nem nada disso. A gente está aqui para conseguir transmitir realmente esse conhecimento da maneira mais fácil possível, que não é um conhecimento que você tem acessibilidade em qualquer lugar, né? É difícil, você tem que fazer uma pós-graduação, enfim. É difícil você ter meios para conseguir aprender finanças, que não é um assunto tão simples, é meio complexo, só que de maneira prática e ágil, né? Que é o que o empreendedor precisa, porque ele não tem realmente tempo de sobra, né? A gente sabe que o empreendedor brasileiro ele é muito ocupado. Então é só isso. A gente espera que seja só o começo e a gente está disposto aí a ter a MAP como parceiro para que vocês precisarem fazer em relação a isso. Beleza. Agradecer novamente a presença de todo mundo. Beleza, seremos. Já somos, né, na verdade. Agora é só crescer com essa aliança. Isso aí. Vai, Isso aí. Continua. Não, Só um pouquinho. complementando isso aí que o Lucas falou, realmente o objetivo todo é esse que ele conseguiu passar. A gente teve uma dificuldade no início de entender qual modelo que ia poder encaixar melhor para todo mundo, para essa pessoa que de fato precisa de uma ajuda para hoje. Eu acho que a gente conseguiu. A gente consegue ter uma linguagem que atinge esse público que é quem mais precisa pro agora. Então, a gente está disponível para a MAP, se precisar. A gente está agora mais perto do que nunca. E continua aqui, vou reforçar que quem tiver algum negócio que acha que merece, que vale a pena indicar, para a gente poder ajudar, é só mandar lá, fala para o cara mandar mensagem para a gente. E nosso objetivo é esse, é ajudar quem puder chegar junto com a gente. Beleza. Isso aí. Parabéns mais uma vez. Nesse momento estou seduzindo o editor. Só bola.